tem para onde ir, não tem mais ninguém além daquela pessoa que maltrata ela, Senhor. Oh Deus, vem no coração desses maridos, Senhor. Vem trazer realmente libertação para esses homens, Pai. Traz vergonha sobre eles, Senhor. O Senhor não criou esses homens para isso. O Senhor criou esses homens para amar elas como o Senhor amou a sua igreja, não para machucá-las, Pai. Então, vem sobre esses homens, liberta eles, Pai. Traz sobre eles realmente como Paulo o Senhor encontrou, como ali o Senhor fez uma transformação de vida na vida de Paulo, que matava cristãos e depois disso foi realmente perseguido. Então faz isso sobre a vida desses homens, Pai. Liberta eles dessa figura de violência, Jesus. E Deus traz sobre essas mulheres esperança, a esperança que há no Senhor. Abre portas de empregos para elas, abre oportunidades, Senhor, para elas, Senhor, para que elas não vivam nesses ambientes, Senhor. Elas não foram criadas para isso. Se elas viram isso em casa e acharam isso normal, continuar, quebra isso, Senhor. Chega nessas famílias e quebra isso. O plano do Senhor não é esse, Pai. O plano do Senhor é ver maridos amando suas esposas, esposas amando seus maridos, sendo cuidadas pelos seus maridos, mulheres cuidando dos seus maridos, dos seus filhos. Que planos preciosos o Senhor tem, Pai. Mas o diabo veio inflamar e nós colocamos diante do Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer milagres, operar milagres, Deus, nessas famílias, restaurar, reconstruir, Deus, porque o Senhor pode tudo fazer. Se alguém nessa rua, nesse bairro, Deus, que sofre por isso, que nós possamos ser um lugar de acolhimento, um lugar de refrigério, de restauração, que possamos realmente ser usados pelo Senhor, Pai, para realmente libertar e tratar dessas famílias, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor todas essas vidas. Se há mulheres em nossa mente que o Senhor sabe, né, mais do que nós, que sofrem qualquer tipo de violência, que o Senhor possa vir nessa hora na vida delas, Pai. Realmente traz esperança, Senhor, traz força para a vida delas e realmente essa força de libertar, de se libertar dessas coisas, Pai. Traz esperança ao coração. O Senhor é o único que pode trazer, e por isso colocamos a vida delas diante do Senhor, Deus, e que cada mulher dessa igreja, Deus, possa ser uma mulher relevante no seu lar, possa ser uma mulher que edifica o seu lar, que cada jovem possa ser uma jovem que represente ao Senhor onde ela chega, Pai. Jovens solteiras possam viver realmente as coisas do Senhor, se preocupar com as coisas exclusivamente do Senhor, acima de tudo, Pai. Que aqui nessa igreja possamos ter jovens fortes, realmente que são posicionadas, Pai, que não se deixam levar pelas ideologias criadas por esse mundo, porque a maior e preciosa coisa que o Senhor deixou para nós foi Tua palavra, Deus. Então não precisamos de ideologias criadas por esse mundo, Pai. Traz sobre também as mulheres casadas aqui dessa igreja, realmente o posicionamento nos seus lares, que elas possam ser mulheres edificadoras, que nós possamos ser edificadoras do nosso lar, mulheres que realmente trazem vida, trazem esperança para o nosso lar, que nós possamos ali edificar o nosso lar, Deus. Nos dá sabedoria, instrumentos, Pai, em nome de Jesus, para mulheres divorciadas ou solteiras mais velhas, viúvas, Pai, que o Senhor possa trazer aí refrigério para a sua vida, esperança para aquilo que o Senhor tem para a vida delas, que elas possam viver para o Senhor, viver a busca pelo Senhor e realmente viver aquilo que o Senhor determinou para a vida delas, Pai. Traz contentamento ao coração de nós, de cada mulher aqui representada, em nome de Jesus. Traz sobre nós isso, sabedoria, Deus, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, te bendizemos, sabendo que o Senhor ama mulheres, o Senhor ama mulheres que amam ao Senhor, o Senhor ama mulheres que estão ao pé do Senhor, o Senhor ama, Deus. Assim como o Senhor diz que ali nos pés, Marta estava cuidando de outras coisas e Maria estava ali aos pés de Jesus, e o Senhor diz que ela ali aos seus pés estava cuidando da melhor parte. Que seja assim na nossa casa, na nossa vida, Deus, que os afazeres, que as nossas coisas não sejam maior do que está aos teus pés, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, te bendizemos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, podemos nos assentar?
Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse tempo de oração. Continue orando por esses motivos, né? Você é convidado pela palavra do Senhor, nós somos convidados a orar sem cessar, amém? Orai sem cessar. Amados, eu vou pedir que a gente possa então abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Gênesis 3, versículos 14 e 15, nós estamos na série Princípio, mensagens, exposições, um olhar mais atento ao livro de Gênesis, esse livro tão importante para a nossa fé, tão importante para que a gente possa compreender o todo da Escritura. Esse livro é essencial. Amém? Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, mesmo assentados, mas com muita reverência à palavra do nosso Deus, diz assim o texto: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Senhor, nós te pedimos que tua palavra venha nos trazer iluminação às nossas consciências. Na verdade, te pedimos que nossa mente seja capaz de absorver aquilo que o Senhor irá nos falar através, ó Deus, do teu santo livro essa noite. Deus, em nome de Jesus, que nos próximos minutos nossa atenção esteja voltada para aquilo que o Senhor irá falar através destes 2 versículos conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos. Nos dá entendimento, mas sobretudo que possamos colocar a palavra e as suas aplicações em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? O título da mensagem de hoje é O Juízo contra a Serpente. Nós temos pregado em porções maiores do texto, mas eu tenho ficado um pouquinho desesperado quando vai chegando, o final do culto. A gente até tem alongado um pouquinho as últimas mensagens, diferente do que é a proposta da quarta-feira. Então eu resolvi reduzir um pouquinho o tamanho dos textos que a gente tem trabalhado, para que a gente tenha um tempo tranquilo e você possa absorver o máximo daquilo que a gente tem pregado, meus irmãos. Semana passada nós pregamos a primeira parte do capítulo 3. Nós expusemos os primeiros versículos do 1 ao 13, falamos sobre o processo da queda, a ação de Satanás, a astúcia dele em usar a serpente e a resposta, a reação de Eva à tentação, a reação de Adão e como eles se esconderam do Senhor que se apresentou a eles. E terminamos com as acusações que são feitas por cada um, a maneira como cada um reage ao questionamento de Deus, que começa com Adão perguntando: onde tu estás? Onde você está? E hoje nós vamos observar atentamente os versículos 14 e 15, porque segue uma sequência de culpabilidade, podemos dizer assim, de acusações, porque Adão responde a Deus: foi a mulher que tu me deste, que me deu do fruto e eu comi. A mulher, por sua vez, quando questionada, ela diz: eu fui enganada pela serpente e acabei comendo do fruto, e a serpente, a ela não foi feita nenhuma pergunta. E segue então esse processo de juízo do Senhor, que a gente deve fazer algumas observações. Há quase que um esboço natural aqui na leitura do texto, onde nós observamos que Deus traz uma palavra de castigo, de juízo, de punição, e logo em seguida consequências dessa palavra de castigo, de punição, de juízo, consequências são trazidas. Então nem tudo que está sendo trazido por Moisés aqui nessa passagem, nem tudo é a ação direta de Deus. Algumas coisas que serão mencionadas aqui, elas são consequências das punições
dos castigos, do juízo de Deus sobre a serpente, sobre a mulher e sobre Adão. De modo que Deus, ao trazer aí as punições, ele muda a ordem que havia nas acusações. Então, queria que a gente tivesse isso em mente. E o texto começa no versículo 14 dizendo: então o Senhor Deus declarou à serpente. Eu quero chamar a atenção para o fato, meus irmãos, de que esses vereditos, esse juízo, essa punição, ele vem da parte de Deus. E são palavras fortes. A serpente, por exemplo, ela é chamada de maldita. Nós veremos mais à frente, quando Deus trouxer a punição para o homem, ele diz: maldita é a terra por tua causa. E é importante a gente lembrar que estas palavras, estes vereditos, esses juízos, eles foram ditos pelo Senhor. Eles não foram pensados pela mente de Moisés, não. Eles de fato saíram da boca de Deus em relação à serpente, a Adão e a Eva. Por que eu estou enfatizando isso, meus irmãos? Porque há hoje, no mundo em que nós vivemos, uma percepção, talvez, na verdade uma má percepção, uma má concepção de que Deus não é capaz de castigar, de que Deus não é capaz de punir, de que Deus, por ser amoroso, por ser bom, por ser em essência amor, Deus não faz nada que traga algum tipo de prejuízo a alguém. Nossa visão de amor, a visão de amor da geração atual, ela tem sido deturpada ao ponto de achar que os pais, por exemplo, eles só amam, o pai e a mãe só amam quando eles concedem e atendem todos os desejos dos seus filhos. A famosa frase: eu vou dar tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Tem prejudicado em muitos aspectos a maneira como temos vivido a nossa geração. Mas não apenas isso. Essa visão deturpada de amor faz com que as pessoas tenham uma percepção equivocada do próprio Deus, de como Deus se relaciona com as pessoas. Mas nós vimos aqui que esse Deus, ao mesmo tempo que Ele, falamos isso semana passada, Ele dá o primeiro passo. Não é Adão quem procura Deus, não é Eva quem procura Deus, muito menos a serpente quem procura Deus. O Senhor, Ele dá o primeiro passo. O Senhor é quem promove o conserto. O Senhor é quem ajusta a aliança. O Senhor é quem vai dar a iniciativa. Isso não quer dizer que o Senhor tem em si um caráter que sempre aprovará os nossos comportamentos. Deus, Ele se revela aqui, meus irmãos, como um Senhor que não tolera a desobediência, que não tolera a rebeldia, que não tolera quando o homem que Ele criou, sobre o qual foi dado o mandamento, desobedece. A justiça de Deus se apresenta aqui de modo retributivo, ou seja, Deus retribui em justiça o pecado que aconteceu. Nós chamamos isso, como já mencionei aqui, de justiça retributiva de Deus. Ou seja, falta a nós, muitas vezes, falta a nossa geração, ao nosso tempo, uma percepção do caráter de Deus por completo. E quando nós abraçamos a fé cristã, meus irmãos, quando abraçamos o Evangelho do Senhor Jesus, nós o abraçamos por completo. Nós conhecemos quem Deus é por completo. Os pentecostais, eles têm uma frase, onde eles dizem: pregador de rosas, pregue também os espinhos. Então, parafraseando, nós dizemos: pregador do amor de Deus, pregue também sobre a justiça de Deus, pregue que Deus se aborrece de uma série de coisas, pregue a respeito deste aspecto do caráter que não o torna menos Deus, não o torna menos Senhor. O fato de que Deus pune o pecado, o fato de que Deus retribui em justa medida a maldade, não faz dele menos Deus, meus irmãos. Não faz ele menos digno de adoração. A gente não pode fazer birra agora e dizer: porque Deus Ele é justo a respeito dos meus vacilos, e isso também vale para o tempo da graça. Deus, Ele age em justiça quando eu peco, quando eu me desvio da sua vontade, então eu não quero mais saber de adorar a Deus. Nós temos que deixar de lado, meus irmãos, todo tipo de visão infantilizada de quem Deus é. Achar que Deus não será justo diante da maldade, não apenas do mundo, mas às vezes da nossa maldade,
das coisas de errado que nós fazemos, que Deus não irá agir com justiça. É ter uma visão muitas vezes infantilizada de quem Deus é. E aí a frase que vem em seguinte é, Deus declarando à serpente, uma vez que você fez isso. Deus está se dirigindo à serpente que nós mencionamos, como esse capítulo fala, a serpente era o mais astuto de todos os animais. E aí quando as pessoas olham para esse texto da maldição que Deus traz sobre a serpente, as pessoas veem todas essas polêmicas. Não, a serpente ela tinha pata, ela andava, era assim, era assado. E a gente é especialista, como eu já menciono aqui várias vezes, em se preocupar com coisas que a Bíblia não se preocupa. Em se incomodar e questionar e com coisas que a Bíblia se silencia. E meus irmãos, eu sou partidário de que, embora a gente possa cogitar, até querer pensar e ter teorias, a gente tem que ter cuidado de não falar para além daquilo que a Bíblia falou. De não querer fazer elucubrações, fazer hipóteses a respeito de coisas que a Bíblia não se preocupa. Se Deus, em sua revelação, Ele se ateve a algumas questões, Ele está demonstrando para nós que essas questões são importantes. Se de tantas coisas que nós não sabemos de Gênesis, que nós não temos plena certeza de Gênesis, enquanto há muitas dessas coisas, há tantas outras que Deus revelou, que Deus fez questão de registrar, que Deus deixou para nós, e a gente não se ocupa delas, a gente não pensa sobre elas, a gente não reflete sobre essas coisas. Isso não é o mais importante aqui. O mais importante é que este ser, que aqui é chamado como animal, é tratado pelo animal, mas sabemos aqui por detrás das ações deste animal, há a astúcia de Satanás, porque ele mais à frente no Novo Testamento, ele é chamado de a antiga serpente, aquele que engana as nações, aquele que leva à perdição as nações. Então sabemos que se trata de Satanás. É incrível que ao mesmo tempo que Deus está condenando um bicho, a gente vai falar isso, ele está condenando aquele que utilizou esse animal de alguma forma. E ele começa dizendo, o Senhor começa dizendo, uma vez que você fez isso. O que nos deixa muito claro, meus irmãos, que a queda não foi apenas irresponsabilidade de Eva e de Adão. Não foi apenas pela omissão deles, pela desobediência deles. Houve sim uma parcela da ação de Satanás, da ação do inimigo das nossas almas. E meus irmãos, assim como ele agiu neste episódio, ele age hoje. A gente não pode cair no extremo de achar que Satanás, como pensam os liberais, como pensam, que Satanás é uma figura que a Bíblia criou para a gente poder associar ao mal e que não existe, na verdade, enquanto um ente, enquanto um ser. Nem a gente pode cair no extremo de achar que tudo que acontece de errado na vida de alguém é culpa do Satanás e dos demônios dele. Satanás existe como um ser real. E para além de existir, ele age. Ele age neste mundo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Ele age, ele faz de tudo para agir dentro da igreja. Nós temos o episódio de Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Eles procuram de alguma forma enganar os apóstolos a respeito da venda de um terreno e da oferta, da doação que foi feita para a igreja. Entram em comum acordo o casal. E quando Ananias é questionado e mente diante de Pedro, Pedro diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Está acontecendo dentro da igreja, período da graça, Atos dos Apóstolos, igreja primitiva, que a gente, igreja primitiva, que coisa linda. Caiu duro. Logo em seguida, morreu. Ação de Satanás, provocado por Satanás. Satanás não é um ser inerte, inexistente, nem figurativo, tampouco Satanás é o culpado de tudo. Tem gente que nesse exagero de atribuir responsabilidades a Satanás, cria lista de demônios. A gente não ouve falar de um demônio na Bíblia por nome. Tem alguns poucos casos. Mas eu vi esses dias um rol
centenas de demônios, um demônio da gripe, o demônio da pobreza, o demônio que não sei o que lá, o demônio que faz isso. E a responsabilidade das pessoas por suas escolhas, pela maneira como elas ganham a vida. Será que tudo é o demônio, tudo é o diabo? Espirrou é o diabo? Se você rir agora... Há uma responsabilização para este ser, Satanás, mas ela não é toda dele. Tem coisa que é fruto da carne, tem coisa que é fruto do sistema desse mundo, que Satanás diz assim: rapaz, nem eu tinha pensado numa coisa dessa. Mas ele é real, ele age, ele é o acusador. Ele acusou Jó diante de Deus. Ele nos acusa diante de Deus, ele planta ideia, mesmo na cabeça dos crentes. Pedro, seguidor de Jesus, né? Segundo The Chosen, ele era quase o guarda-costas de Jesus. Pouquíssimo tempo depois de Pedro dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aí Jesus: Simão, filho de Jonas, eu te digo que não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Aí, caramba, Pedrão. Aí Jesus: pronto, é necessário que o Filho do Homem, ele seja submetido aos principais dos sacerdotes, ele seja crucificado e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E Pedro, ele diz que Pedro puxa de lado. Aquela pessoa que vai dizer assim: epa, que conversa é essa? De modo algum, Senhor. Não, isso não vai acontecer de jeito nenhum. O que é que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, Satanás sugerindo a Pedro, sugestionando a Pedro que aquela cochichada. Não, esse negócio de morrer, não. Longe de ti, Senhor. Parece uma legítima preocupação em Jesus. Para trás de mim, Satanás. Somente. Satanás age, meus irmãos. E é curioso a respeito dessa imagem da serpente, porque no período do Antigo Testamento, sempre que a gente fala sobre Gênesis, a gente remete à época em que Gênesis foi escrita. O povo de Israel estava ali cercado pelos egípcios, de onde eles haviam saído quanto escravos. Eles estavam cercados pelos mesopotâmicos, pelos cananeus. E, meus irmãos, a serpente, de modo geral, era um animal adorado. Era um animal que era tido em alta conta. Os faraós, em seus turbantes, nas suas roupas, haviam figuras de serpentes. Muitas delas ali naquela situação de ataque, né? Quando ela fica querendo lembrar da época que ela andava. Quando ela fica ali meio que em pé, alguns turbantes dos faraós tinham essa imagem. Era um ser adorado, era um ser que remetia em algumas culturas à fertilidade. Você deve lembrar, por exemplo, do episódio em que, quando o povo de Israel está ali indo para a terra prometida, eles murmuram contra o Senhor, eles reclamam contra o Senhor, e Deus envia serpentes. Serpentes, elas vão picando aquelas pessoas. Moisés intercede a Deus, e Deus diz: foi Deus que mandou, manda fazer uma serpente de bronze. Quem olhar para ela vai ficar sarado. Aí beleza, o povo ficou bom. Tempos depois o povo estava adorando a serpente de bronze, que tinha sido feita para curar o povo. Então havia essa adoração. A gente vê, por exemplo, o dragão, na linguagem bíblica, remete muito também a essa ideia de um réptil. E o dragão, em algumas culturas, é adorado. Os chineses, por exemplo, eles veneram a imagem do dragão. E Moisés, na contramão, apresenta a serpente como um enigma para nós. E o texto, Deus, trazendo essa maldição, diz: maldita é você. Maldita é você. É uma palavra, essa palavra que é dada por Deus aqui para a serpente, meus irmãos, para Satanás, mas também para o animal, é uma palavra de maldição, uma palavra de humilhação. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque é uma questão que é muito debatida nos muitos círculos aí. Há alguns lugares em que esse tipo de ensino é trazido. Queria que você grave isso. Na Bíblia,
o único que autoriza alguma maldição em toda a Escritura, quando você vê uma maldição sendo pronunciada e ela acontece, ela se perpetua, é única e exclusivamente com autorização de Deus. Aqui é o próprio Deus dizendo: maldito é você. Você é amaldiçoado. Em outros casos, pessoas lançaram algum tipo de maldição, mas ela foi autorizada por Deus. Quer um exemplo? Eliseu. O profeta Eliseu está caminhando perto de um bosque, e aí vem uns jovens, uns rapazes, começam a zombar dele, e a Bíblia diz que ele amaldiçoou aqueles rapazes. E eles foram despedaçados por ursas, que saíram dentro do bosque. Uma maldição que foi autorizada por Deus. É um texto bem polêmico, inclusive. No dia que a gente fizer a exposição de Reis, a gente vai tratar sobre ele. Não é o assunto hoje. Por que é importante a gente falar sobre isso? Existe hoje, em parte da cultura evangélica, a ideia de maldição hereditária. Quem é que já ouviu falar em maldição hereditária? O que é maldição hereditária? É basicamente a ideia de colocar sobre aquilo que nós falamos um poder tal. Eu não estou dizendo que as nossas palavras não têm importância, amém? Apenas entenda. Um movimento de maldição hereditária coloca nas palavras das pessoas um poder tal que isso gera maldição. A mãe, em alguma ocasião, disse para a criança: esse menino não vai dar para nada. Isso gerou, então, uma maldição na vida daquele menino, na vida daquela menina, de modo que, mesmo que essa pessoa, ela conheça o Evangelho, ela seja salva, ela seja resgatada, redimida, ela precisa, dentro dessa ótica desse pessoal, passar por um processo de quebra de maldição. Já está convertida, já serve a Jesus, mas tem que passar por um processo de quebra de maldição para quebrar essas coisas que foram ditas no passado. Ah, mas eu tive um bisavô que era do espiritismo, um não sei quem que era da minha família, tataravô que era do candomblé. Então vamos ter esse ritual de quebra de maldição. A Bíblia não dá esse poder todo para a gente. A gente não está com essa bola toda. Por isso que nós não cremos em maldição hereditária. Mas, todas as vezes em que a maldição de fato aconteceu, ela foi ou dita ou autorizada pelo Senhor para o cumprimento do seu propósito. De modo que a maldição que é trazida aqui para a serpente é: olha aí, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Isso é uma linguagem de humilhação. A maldição que é dada sobre este animal e de alguma forma sobre Satanás é: você estará humilhada. Falando especificamente do animal. Comerá o pó. Na linguagem do Oriente Médio, do Oriente Antigo, perdão, esse comer o pó estava muito associado também a caminhar com os mortos, caminhar com o que é sujo, podre, a lama do mundo. E envolve esse estado de humilhação. Em outras ocasiões na Escritura, a boca no pó envolve justamente isso: alguém que está humilhado diante de um general, diante de um exército. Essa é a situação da serpente. E por que Deus fez isso com o animal? Eu vou usar uma ilustração que você vai entender. Quem aqui é do time do post-it? Gosta de fazer post-it e colocar lembretezinhos? Eu cheguei a uma conclusão de que se eu fizer um post-it para as coisas importantes que eu tenho que lembrar, eu não vou conseguir me mexer na minha casa. Porque na época que eu trabalhava na Unimed, entrei nessa onda do post-it. E teve uma hora que estava assim, tanto post-it, que eu tinha que criar um post-it para lembrar do post-it importante. Mas o que é um post-it? O que é esse bloquinho? É um lembrete. Ainda que às vezes ele não sirva, mas ele é um lembrete. É um versículo que a gente quer decorar, amém? Pode usar para decorar versículo. É algo que a gente coloca na geladeira e quando a gente passa, aquela cor chamativa serve para nós como lembrete. Deus tem para nós os seus post-its. Deus tem para nós os seus lembretes. Como assim, pastor? No processo do relacionamento de Deus com a humanidade, Deus escolheu em alguns momentos dar sinais daquilo que ele estava fazendo. Colocar um post-it. Quer um exemplo? A gente vai pregar sobre isso mais à frente. Mas Noé. Você conhece a história do dilúvio? Sabe como terminou?
sai ali as famílias da arca, a família de Noé, família de Sem, de Cão e de Jafé. Eles saem da arca, Deus coloca o arco-íris no céu, o arco celeste, que é símbolo da palavra, é símbolo de aliança de Deus. Não importa o que fizeram com o símbolo. Mas ele coloca o arco no céu como uma lembrança. Olha, eu estou fazendo uma aliança com vocês. Eu não vou mais destruir o mundo com água. Todas as vezes que vocês virem este arco no céu, vocês vão lembrar disso. Ou seja, é um post-it. Parece, meus irmãos, a impressão que fica é que o fato da serpente, o animal ter hoje esse formato, ter hoje esse andar, esse rastejar, que não é visto em nenhum outro tipo de animal. Todos os répteis têm ali as suas patinhas. É como se fosse um post-it de Deus, de que Ele executa a sua vontade. Quando você vê uma serpente, em primeiro lugar, cuidado. Lá no acampamento que a gente estava tinha uma coral, apareceu uma coral, foi uma festa. Foi tanta pedra que jogaram em cima dessa coral que eu acho que ela está morrendo até agora. Mas quando você vê, lembre que isso é um post-it de Deus para a humanidade. De que esse animal astuto que enganou o primeiro casal, ele foi utilizado por Satanás. Lembre-se disso quando você vê. É mais ou menos isso. Então, em vez de ficar preocupado se tinha perna ou não tinha perna, lembre porque Deus fez com que ela passasse a comer o pó da terra. É para que a gente tivesse uma lembrança quando víssemos esse animal. Tão diferente dos outros. Tão diferente dos demais. Por fim, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para o versículo 15, onde ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, está estabelecida aqui uma inimizade entre o ser humano e a serpente. Agora aqui estamos falando de fato de Satanás. Há uma inimizade. A gente brinca que Satanás ele não é inimigo de Deus no sentido de rivalizar com Deus, porque ninguém pode rivalizar com Deus. Mas do ser humano, sim. Satanás é inimigo do ser humano. Ele rivaliza contra o ser humano. E aqui nesse versículo temos isso registrado, Deus dizendo: olha, eu vou colocar inimizade entre vocês. Mas há algo que as pessoas não observam aqui, geralmente, quando elas fazem a leitura desse texto, é que a inimizade não é apenas entre os seres humanos e Satanás, de modo geral. Ele diz: entre a sua descendência e a descendência dela, ou o descendente dela. Há aqui uma questão a respeito dessa palavra descendente. Porque a palavra no hebraico é a palavra que geralmente é traduzida por semente. E semente refere-se de fato à descendência. E pode tanto se referir à descendência como uma pessoa, o filho de alguém, como pode se referir à descendência, à linhagem daquela pessoa. A linhagem, a estirpe, aos descendentes de modo geral. Então há aqui uma palavra sobre a mulher e Satanás, mas há também uma palavra sobre as descendências deles. De modo que Deus está estabelecendo uma inimizade que ela é coletiva também. Não é apenas individual, entre o primeiro casal e Satanás, mas ela é coletiva. O que mais impressiona é que Deus está dizendo que Satanás terá descendência. Que Satanás terá filhos. Que Satanás terá uma estirpe, uma linhagem. A pergunta é: quem são esses descendentes? Quem é essa descendência de Satanás? Agora nós vamos caminhar em alguns textos para que a gente dê uma acordada. Vai lá para o texto de Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus 3, versículos 7 a 9. Este é João Batista falando com as pessoas que os ouviam. Entre eles haviam lideranças religiosas. Mateus 3, versículo 7. Quando viu
que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, filhos de cobras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Em outras palavras, nós somos descendentes de Abraão. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Opa, temos um indício aqui de pessoas que são chamadas de filhos de serpentes. Mas há um outro texto mais claro. Queria que você fosse para o Evangelho de João. No capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 37. Amém? João 8, 37. Olha o que Jesus está dizendo para algumas pessoas enquanto está discutindo com elas. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, quando eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles insistem. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele que me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês. Quem? O diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus se refere a uma série de pessoas da sua geração como descendência, filhos do diabo. Ai, pastor, que forte. É eu e você e a Bíblia. A Bíblia está dizendo que existem pessoas que são filhas do diabo, coadunando com a maldição que foi dada, a consequência, na verdade, da maldição que foi dada sobre a serpente. A serpente terá uma descendência que terá inimizade contra a descendência de Deus. A descendência de Eva, a descendência da mulher. Aqui. Ah, pastor, estou em dúvida ainda. Não sei se tem esse negócio mesmo de filho do diabo. Vai lá para 1 João agora. 1 João, capítulo 3. João 3, versículo 7. João 3, 7. Olha o que vai dizer o texto. Filhinhos, é João falando. Não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus
não pratica o pecado ou não vive na prática do pecado em algumas tradições? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. O diabo tem uma descendência. O diabo tem filhos que vivem hoje vivendo. Essa filiação não é porque o Satanás gerou de alguma forma essas pessoas. É porque esses descendentes, se identificam assim como nós. Somos como o nosso Pai Celestial. Você é como seu Pai Celestial, amém? Os filhos do diabo são como seu pai. Eles imitam seu pai. Eles vivem na mentira como seu pai vive. Eles são homicidas como seu pai é. Eles são imorais como seu pai é. Eles vivem na imundície como seu pai vive na imundície. Esse negócio que existe por aí, de que nós respeitamos todas as religiões, não é bem assim, meus irmãos. Respeitamos no sentido de tolerar, no sentido de conviver pacífica e harmoniosamente. Ninguém vai sair agredindo quem tem outra religião. Mas este versículo, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, deixa claro de que a nossa fé, ela pressupõe proselitismo. Ela pressupõe conversão. Ela pressupõe que nós cremos que o cristianismo, que a fé cristã e que a palavra de Deus é a única alternativa. Respeitamos outras religiões no sentido de tolerar, conviver, não tumultuar lugares de culto. Ninguém aqui tem apoio de chegar em um local de culto de outra religião e fazer arruaça, como a gente vê, infelizmente, um monte de cristão fazendo, ou pelo menos pessoas que se dizem cristãs. Como vi um vídeo recentemente de um senhor invadindo um local de culto, um terreiro, né, de candomblé, ofendendo aquelas pessoas. Como vimos recentemente, o cantor lá, o Emicida, fez um livro, escreveu uma obra, e ali tem algumas coisas que remetem a religiões africanas, religiões de matriz africanas. Aí lá vai a irmã gravar um vídeo rasgando o livro. Não podemos aceitar isso. Mas que fique claro, não espere a aceitação de um mundo que jaz no maligno. Não espere amizade de onde foi dito que haveria inimizade. Se fazer amigo de Deus é se fazer inimigo do mundo. É se fazer inimigo de Satanás. Amém, meus irmãos? Esses limites precisam ser muito claros para nós. Mas o resto do versículo diz: este lhe ferirá a cabeça, se referindo a um descendente em particular da mulher, e você lhe ferirá o calcanhar. É isso que a gente chama, essa porção a gente chama de proto-evangelho, ou seja, o evangelho embrionário. Os primeiros pais da igreja olharam para esse texto e viram nele uma referência, ainda que tímida, ainda que bem tímida, bem subentendida, de que haveria um descendente que destruiria, ou pelo menos cuja obra iniciaria o processo de matar a serpente. Pisar a cabeça remete a uma ferida de morte. E sabemos que foi na cruz do Calvário que Jesus fez isso. Jesus iniciou o processo de calcar a cabeça da serpente. E esta, diz o texto, lhe ferirá o calcanhar. Fala a respeito de um processo de sofrimento, de dor, que foi vivenciada pelo nosso Senhor Jesus na cruz. Mas há uma promessa, meus irmãos, de que esse calcar, esse pisar a serpente, não é apenas feito pelo Senhor Jesus. Romanos 16:20 diz: e Deus colocará Satanás debaixo dos vossos pés. A igreja também participará desse processo de vitória contra Satanás. E é assim que eu concluo. De tudo que nós mencionamos aqui, grave todas as coisas que nós falamos, todas as aplicações que nós trouxemos, mas grave que não apenas Satanás age, não apenas que ele foi humilhado aqui nesse contexto, não apenas que ele tem uma descendência que se opõe à descendência santa, que se opõe àqueles que servem a Deus,
que rivalizam, de modo que nós não podemos esperar de um mundo que jaz no maligno, que abrace a fé cristã. Todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, sofrerão perseguição, porque há uma descendência que serve aos propósitos do maligno. Mas lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, está o decreto de derrota de Satanás. Ele age, mas age como um derrotado. Ele tem descendentes, mas estes trabalham para um propósito de um derrotado. Satanás perdeu muito antes de tentar fazer qualquer outra coisa. Não há ninguém que possa resistir ao poder e à majestade do nosso Deus. Vamos ficar de pé? Nós vamos participar da mesa do Senhor agora. E eu quero lembrar desse versículo que acabamos de ler em 1 João. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As obras do maligno foram destruídas. Os intentos de Satanás não prevaleceram. Os projetos e as estratagemas dele podem ser muitos, mas ele foi derrotado na cruz do Calvário. Nós vamos orar agora e participar da mesa do Senhor. Eu vou pedir que a irmã Josenilda e a Camila nos ajudem aqui na distribuição dos elementos, mas eu vou pedir que você esteja fazendo uma oração agora. Todos nós um dia vivíamos debaixo desse reino de trevas imposto por Satanás. Mas nós ganhamos nova vida em Cristo. Deus destruiu as obras de Satanás não apenas de modo geral na humanidade, mas Ele destruiu as obras de Satanás na minha e na sua vida. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há maldição. Se havia a maldição do pecado, Ele levou sobre si, de modo que não precisamos mais andar em temor. Eu vou te fazer um convite a nós orarmos ao Senhor agora à noite. E você colocar a sua vida diante de Deus, pedir que Ele examine o seu coração e que possamos participar da mesa do Senhor com interesse de coração. Jesus, nós te agradecemos porque temos a convicção de que Satanás, ele foi destruído. O pecado foi destruído o poder do pecado foi destruído através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Não andamos mais em temor, mas em amor, fomos aperfeiçoados em amor. E essa noite nós te pedimos entendimento disso, Pai. Nos lembra da vitória de Cristo. Nos lembra que Ele calcou aos seus pés a cabeça da serpente, de modo que não precisamos mais andar temerosos daquilo que Satanás irá fazer, embora andamos alerta, porque nós pertencemos a Cristo. Estamos firmes debaixo do poder do Senhor. Nesse momento, Pai, nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Todos aqueles que de alguma forma foram cometidos em pensamento, em ações ou em palavras. Rendemos nossa vida mais uma vez ao Senhor. E te pedimos que possamos participar com interesse de coração deste ato solene que é a mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto louvamos, você pode se aproximar aqui e pegar os elementos da Santa Ceia enquanto adoramos ao Senhor. De todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, do amor do Pai, prepara para
Louvado seja o Senhor Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, pelos pecados do mundo inteiro. Ainda que o mundo sem Cristo jaz no maligno, sabemos que o sangue de Cristo, o corpo de Cristo e o sacrifício que ora simbolizamos aqui, Ele é capaz de alcançar aqueles que estão perdidos. Você um dia foi alguém que estava perdido. Eu fui um desses que estavam perdidos, mas foi achado pelo Pai Celestial. Jesus disse para esses judeus que o rejeitaram que se nós não nos alimentássemos dele, não teríamos vida em nós mesmos. É por isso que nós cremos que a ceia do Senhor, meus irmãos, é um sacramento. É um sacramento do qual participamos e que confere vida àquele que participa. Não é apenas para a gente lembrar do sacrifício de Cristo, embora nos lembremos desse sacrifício, não é apenas um memorial. É vida de Jesus em nós mesmos. É Jesus escolhendo transmitir o seu sustento, a sua força para o seu povo. Lembre-se disso. Não é você que mantém a sua vida, meu irmão. Não sou eu que mantenho a minha vida. É o cuidado de Cristo por nós. Então, que o corpo de Cristo seja o nosso alimento. Que todos os dias possamos nos alimentar deste que é a palavra da vida, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Coma do pão em nome de Jesus. Modo, após haver enceado, Jesus tomou do cálice, o repartiu entre os discípulos e disse: esse é o sangue da nova e eterna aliança que é derramado em favor de vocês. Há um hino antigo que diz: há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Ah, meus irmãos, nada é mais poderoso do que este sangue. Nada é mais transformador do que este sangue vertido, sangue precioso, sangue carmesim, que purifica de todo pecado. Jesus entrou de uma vez por todas, como diz Hebreus, no Santo dos Santos, e fez propiciação por mim e por você. Portanto, que possamos encontrar este perdão dos nossos pecados sempre que nos aproximamos do sangue e da cruz do Calvário. E que o sangue de Cristo nos mantenha inculpáveis, irrepreensíveis até a sua vinda. Que este sangue seja regenerador. Este sangue que foi derramado como resgate de muitos, como resgate da minha e da sua vida, para que nos lembremos que pertencemos a Ele. Beba do cálice em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que falou ao nosso coração. Ó Deus, que nos lembremos que a obra da cruz é completa, perfeita e suficiente, Pai,
para nos salvar, para nos manter, ó Deus, firmes e fortes em nossa caminhada. Que nós nos lembremos, ó Deus, que o inimigo das nossas almas, embora haja, embora esteja como um leão que procura devorar, que está em derredor, procurando uma vítima, nós estamos seguros nos braços de Cristo. Nós estamos seguros na presença de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoa, Deus, a nossa volta para casa, abençoa o restante da nossa noite, o restante da nossa semana e nos mantém firmes e fortes para adorar o Senhor. Que domingo possamos estar aqui, Deus, com alegria e inteireza de coração. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você Ele erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida. Vai na paz do Senhor e não saia sem cumprimentar seu irmão, sua irmã, em nome de Jesus.